Olha só, e se eu te dissesse que dois governos brasileiros, assim, ideologicamente opostos, né? Separados por uma década e um golpe militar, tiveram projetos econômicos surpreendentemente parecidos. Parece até, sei lá, contraintuitivo, né? Pois é, parece mesmo. Mas a análise mostra que não é bem assim. E é justamente essa semelhança inesperada, digamos, que a gente vai explorar hoje aqui. Legal. E qual o nosso ponto de partida para essa conversa? Então, a gente está se baseando num artigo acadêmico bem interessante. Ele compara o plano trienal do governo João Goulart, lá de 62, 63, sabe? Com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o famoso IPND, já do governo Geisel, em 74. Nossa, uma década de diferença e, bom, tudo o que aconteceu no meio, né? Exatamente. E o artigo usa como fonte os próprios documentos, os planos mesmo, e as mensagens presidenciais da época. Coisa oficial. Bacana. Então, a missão aqui é entender como planos tão distantes no tempo e principalmente na política puderam ter pontos em comum. O que isso diz sobre o desenvolvimento brasileiro, né? Tipo uma linha mestra, talvez. Isso, tipo uma racionalidade histórica, como o artigo sugere. Bom, vamos começar pelo básico, então. Qual é a grande semelhança que o artigo aponta logo de cara? Vamos lá. Olha, a semelhança, assim, fundamental está no diagnóstico e na receita. Os dois planos viam que o Brasil precisava aprofundar a industrialização por substituição de importações, a ISI, né? Ah, a famosa IACI, que já vinha rolando. Já vinha, mas mais focava em bens de consumo, tipo geladeira, carro. Ambos os planos, Goulart e Geisel, argumentavam que, olha, agora o passo é outro. É focar na produção interna de bens de capital, máquinas, equipamentos pesados e insumos básicos. Aço, químicos, energia, essas coisas. Entendi. Quer dizer, independente de quem estava lá no Planalto, a percepção era que o próximo passo para o desenvolvimento industrial era esse. E como eles pretendiam fazer isso? O Estado era a chave. Totalmente. Nos dois casos, o Estado era visto como o ator central, às vezes agindo diretamente com as estatais gigantes, né, Petrobras, Eletrobras, Claro. e outras vezes incentivando o setor privado, mas assim, um setor privado nacional, com financiamento forte do BNDE, o nosso Banco de Desenvolvimento. O BNDES sempre nesse papel, né? Sempre. A ideia era essa: reduzir a vulnerabilidade externa, depender menos de fora e meio que forçar uma mudança na estrutura da nossa economia, sabe? Interessante. E essa ideia do Estado puxando a fila, ela se refletiu em projetos concretos parecidos? Mesmo com governos tão diferentes? O artigo cita exemplos. Cita, sim, vários. Tem até um quadro no artigo detalhando isso. Por exemplo, no setor de energia. O Goulart já tinha planos para o aproveitamento hidrelétrico de Sete Quedas, lá no Rio Paraná. Sete Quedas, que depois virou a área de Itaipu, né? Ou bem perto. Exatamente. Bem ali onde o Geisel depois tocou o projeto de Itaipu. E não só isso, os dois tinham planos para energia nuclear e para aumentar a produção de petróleo também. E na indústria de base, imagino que também, né? Para sustentar tudo isso. Também. Siderurgia, metais não ferrosos, química, petroquímica, tudo isso aparece com destaque nos dois planos. As metas de expansão para aço, alumínio, zinco, por exemplo, eram bem parecidas. Nossa. O objetivo era claro, né? Diminuir a dependência de importar esses insumos que eram críticos e, ao mesmo tempo, resolver uns gargalos de infraestrutura que travavam o país. E a estratégia era essa aliança Estado-empresa nacional, com o BNDE bancando? Isso. Fortalecer a indústria nacional, com o Estado e o BNDE dando suporte para as empresas brasileiras, principalmente aquelas que fabricavam máquinas e equipamentos aqui. Olha que interessante. E tem outro ponto que o artigo menciona: a ideia de descentralizar a economia, levar investimento para fora do eixo Rio-São Paulo. Isso também era comum. Era sim. E a lógica era até bem direta, na verdade. Muitos desses novos projetos, mineração, energia, indústria pesada, dependiam de onde estavam os recursos naturais, né? Ah, claro. Minério em Carajás, potencial hídrico no sul, sudeste. Petróleo no Nordeste.
Então, ao explorar esses recursos, você naturalmente acabava espalhando um pouco mais os investimentos pelo território. Mas espera aí, o artigo diz que até na política externa tinha coisa parecida. Goulart com a política externa independente e Geisel com o tal pragmatismo responsável. Como assim? Pois é, parece estranho, né? Mas sim, os dois governos buscaram diversificar os parceiros comerciais do Brasil. Olharam para a África, para a Ásia e até para o leste europeu, incluindo União Soviética e China. Mas Geisel, um general-presidente, Brasil sob ditadura, em plena Guerra Fria, buscando negócio com a China comunista, com a URSS. Isso deve ter dado um ruído interno, não, com a linha mais dura do regime. Ah, com certeza não foi simples. O artigo interpreta isso como puro pragmatismo econômico, sabe? Para bancar aqueles projetos gigantescos do segundo PND e conseguir as divisas necessárias, o Brasil precisava vender para quem comprasse. Era buscar novos mercados, mesmo que ideologicamente fosse complicado. Faz sentido olhando por esse lado. Mas, claro, não era tudo igual, né? O artigo deve apontar as diferenças cruciais também. Fundamental. E tem diferenças bem grandes. Talvez a maior delas esteja no financiamento. O Goulart, no plano trienal, contava muito mais com fontes internas de dinheiro. Só que isso dependia das famosas reformas de base, né? Agrária, bancária, fiscal. Que acabaram não saindo do papel. Exato. Já o Geisel, bom, ele foi por outro caminho. Abriu a torneira do endividamento externo. Pegou muito dinheiro emprestado lá fora para bancar o IPND. E essa aposta na dívida externa, embora tenha feito o IPND acontecer no curto prazo, cobrou um preço alto depois, né? Altíssimo. Ali se plantou a semente da crise da dívida externa dos anos 80, que marcou toda uma década perdida para o Brasil. Outra diferença importante era a ênfase na questão da distribuição de renda. Isso era bem forte no discurso do Goulart, ligado às reformas de base. Muito mais presente. No segundo PND do Geisel, essa questão era bem menos central no plano original. Embora, é verdade, o Geisel tenha feito algumas mudanças na política salarial depois, tentando recuperar um pouco o salário mínimo. Mas a ênfase inicial era bem diferente. Entendi. Então, juntando tudo isso, qual a grande mensagem que esse comparativo deixa pra gente? Olha, a mensagem principal, eu acho, é que apesar das diferenças políticas serem gigantescas, né, um abismo, as semelhanças nos diagnósticos e nas propostas econômicas são muito fortes, são inegáveis. Sugere mesmo essa tal racionalidade histórica. Exato. Uma lógica de desenvolvimento que meio que persistiu, sabe? O artigo até dá uma provocada dizendo que algumas propostas do Goulart, que na época foram chamadas de populistas ou irresponsáveis, acabaram sendo retomadas pelo Geisel, talvez porque as necessidades estruturais da economia brasileira meio que se impuseram, né? Realmente, isso complica bastante aquela visão mais simplista, né? Ou governo de esquerda ou de direita e tudo muda. Mostra como certos desafios estruturais podem levar a respostas até parecidas, independente de quem está no poder. Ajuda a entender melhor aquela fase de grandes projetos e também do começo do nosso grande endividamento. Exatamente. E nos deixa, assim, com uma provocação final para pensar, né? O artigo sugere que esses planos, Goulart e Geisel, mesmo sendo criticados na época por gerar inflação, desequilíbrio nas contas, eles buscavam mudanças estruturais que eram vistas como necessárias para o país avançar. Então fica a pergunta. O que essa comparação toda revela sobre aquela tensão que sempre existe, né, entre arrumar a casa no curto prazo, estabilizar a economia e os objetivos de longo prazo de desenvolvimento estratégico, de mudar a estrutura do país, principalmente para economias como a nossa, que sempre enfrentam restrições externas. Fica aí para a gente pensar.